Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta, você um bom início de quarta-feira. Estamos agora começando o bate-papo político. Drama da pandemia, com crise na rede hospitalar e quase 300 mil óbitos pela Covid, bate a porta dos prefeitos em todo o Brasil. E municipalistas clamam para o presidente Jair Bolsonaro comandar mobilização nacional no enfrentamento da crise sanitária. Os detalhes da mais dura manifestação dos prefeitos nessa fase dramática da pandemia, agora com Carlos Alberto. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, que congrega os 5.568 prefeitos brasileiros, fez nesta terça-feira um apelo dramático para o presidente da República assumir de uma vez por todas o papel constitucional de coordenação nacional no enfrentamento da Covid-19 no país, promovendo o alinhamento entre as esferas de governo e de poder. O apelo surge em meio ao maior colapso sanitário e hospitalar da história que deixa o Brasil como epicentro mundial da pandemia. Abre aspas, é hora de focar no presente, produzir resposta efetiva, colocar a evidência científica como norte e despolitizar a pandemia, superando divergências e priorizando a defesa da vida para estancar as milhares de mortes e aplacar o sofrimento das famílias brasileiras, fecha aspas, ressalta a CNM, ao destacar ainda que, agora, na pior fase da pandemia, com resultados trágicos, cuja dimensão social e econômica ainda é incalculável, o movimento municipalista reitera que a soma de esforços representa o único e inadiável caminho, no qual o papel de coordenação da União faz-se indispensável. Diante dessa situação, o comando da CNM alerta, abre aspas, urgem ações emergenciais para o fomento à produção e à importação de neurobloqueadores e oxigênio, além de uma operação logística nacional para o monitoramento e o remanejamento desses insumos no território. Fecha aspas. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. A Confederação Nacional dos Municípios alerta também, jornalista Beto Almeida. Uma nação não pode aceitar cidadãos morrendo sufocados ou tendo que suportar dores indescritíveis decorrentes de intubação sem anestesia. O Brasil continua a nota da entidade municipalista. Está em guerra contra o vírus e na guerra todos têm responsabilidade. Diz ainda a nota da CNM. A União precisa reorientar as plantas produtivas à disposição do país e, mais do que nunca, mobilizar a diplomacia internacional a fim de garantir as condições necessárias para responder a essa batalha. Foi dura a cobrança da Confederação Nacional dos Municípios, jornalista Beto Almeida, talvez a mais dura manifestação de uma entidade municipalista nesses 2 anos e 3 meses do governo do presidente Jair Bolsonaro. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, novamente, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Sem dúvida, Luzenor, é uma cobrança dura e a divulgação dessa carta, ela aconteceu horas após a posse do novo ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. E a Confederação Nacional dos Municípios não amenizou em nada, Luzenor. Fez um apelo mesmo, quase dramático, para que o presidente Bolsonaro assuma de uma vez por todas o enfrentamento à pandemia de Covid. E quando falo uma vez por todas, é que ele traga para si, Luzenor, a coordenação das ações de combate à pandemia no país, que hoje estão entregues a ações individuais dos governadores e também dos prefeitos. O que a Confederação Nacional dos Municípios pede é o que todos estão solicitando e é uma questão de bom senso que, por enquanto, ainda há resistências do presidente Bolsonaro. E essa cobrança ocorre também, Luzenor, na véspera da reunião do presidente Bolsonaro com os presidentes do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, do Supremo Tribunal Federal, que é o Luiz Fux, além do Procurador-Geral da República e também governadores, que vão estar presentes nessa reunião que é hoje
no Palácio da Alvorada. Interessante é que até o momento não foi confirmada e nem convidado nenhum representante de prefeitos para estar presente e nesta reunião. Mas o presidente da CNM, o Vladimir Harold, ele aponta a necessidade do presidente Bolsonaro ter urgência nessas ações para fomentar a produção e também a importação daqueles componentes do chamado kit intubação, principalmente, Luzenor, a questão daqueles bloqueadores, porque quando você vai fazer a intubação, esses pacientes têm que estarem sedados, e oxigênio. Também defendeu que o presidente Bolsonaro encampe uma operação logística em nível nacional para monitorar e remanejar esses insumos em todo o território brasileiro, em várias regiões do país, que não deixe acontecer o que vem acontecendo hoje, onde vários estados estão em risco alto da falta de oxigênio, como é o caso do estado do Ceará. Mas pede mais. A Confederação pediu que o presidente da República respeite a população, respeite a ciência e respeite a comunidade internacional com empatia, com humanidade, tudo que é exigido de um chefe de Estado. Vamos continuar falando sobre essa relação do governo federal com os estados e os municípios. Queda de braço em meio à guerra contra a pandemia. Governos estaduais ganham briga contra o governo federal. O ministro do STF, Marco Aurélio, rejeita a ação para derrubar toque de recolher, adotado pelos governadores, como acontece no Ceará. Mais informações com Sátiro Salles. Os governadores comemoraram nesta terça-feira uma vitória contra o presidente Jair Bolsonaro, que entrou no STF para derrubar as medidas de restrição de atividades econômicas não essenciais adotadas pelos governos estaduais para barrar a disseminação do coronavírus. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou a ação interposta pelo presidente da República contra os decretos dos governadores do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul, que impuseram o toque de recolher à população, endurecendo as restrições à circulação de pessoas diante do agravamento da pandemia. Se a ação fosse aceita pelo STF, não apenas o Distrito Federal, a Bahia e o Rio Grande do Sul, mas também os outros estados perderiam força nas ações para diminuir o ritmo de avanço da Covid-19. Ao ler a ação contra os governos estaduais, o ministro Marco Aurélio destacou que o governo federal não está isento de agir na pandemia. Ao presidente da República cabe a liderança maior, a coordenação de esforços visando o bem-estar dos brasileiros, disse o ministro, deixando bem escrito o duro recado ao chefe do Executivo Federal, que tem procurado se isentar das responsabilidades na condução da maior crise sanitária da história do país. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Após a manifestação da Confederação Nacional dos Municípios e da derrota no voto do ministro do STF, Marco Aurélio, que se opôs à derrubada de medidas adotadas pelos governos estaduais no combate à pandemia, o presidente Jair Bolsonaro, o jornalista Beto Almeida, fez na noite dessa terça-feira um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão para falar sobre as ações do governo federal na pandemia. Jornalista Beto Almeida, o pronunciamento surte efeito para gerar confiança de que dessa vez o governo comandará uma mobilização nacional para enfrentamento da pandemia? Tenho minhas dúvidas, viu, Luzenor, se o discurso de ontem em cadeia de rádio e televisão do presidente Bolsonaro conseguiu gerar essa confiança, vamos dizer assim, essa empatia perante a população brasileira. Porque ontem o dia também não foi dos mais promissores nesse cenário pandêmico todo que nós temos vivido há mais de um ano. Foi o dia em que pela primeira vez o Brasil registrou mais de 3.000 mortes, Luzenor, em 24 horas pela Covid. Para ser mais exato, 3.158 mortes. O que se viu na realidade foi um pronunciamento, Luzenor, repleto, né, de distorções, vamos dizer assim, de falas equivocadas do presidente da República, num tom mais conciliador, sem sombra de dúvida, num tom mais ameno, tentando, por exemplo, ser empático, dizendo que é favorável agora às vacinas, que o Brasil vai conduzir, vai chegar até o final do ano controlando
a pandemia e tendo vacina para todos os brasileiros, mas a gente sabe que a fala do presidente da República, na realidade, ela tentou, de certo modo, negar até então o tom que ele tinha de provocação e principalmente de negar, né, todas as ações empreendidas em termos de compra de vacinas, de adoção de medidas centralizadas pelo governo federal para controlar a pandemia. O que se viu foi um Bolsonaro, inclusive solidário, Luziano, às famílias, tentando ser solidário às famílias, se colocou lamentando a morte das pessoas até o momento. Ou seja, um esforço realmente grande para tentar melhorar a sua imagem. Logicamente que se você me pergunta, conseguiu? Não creio, Luziano, não creio. Eu achei o discurso dele mecânico, lido, literalmente nada natural. Percebia-se claramente que ele tentava utilizar palavras para tranquilizar a população, para dizer que estava trabalhando para ter os imunizantes garantidos, quando a gente sabe que a prática, em falas anteriores dele, ele tentou de todos os modos, Luziano, evitar o distanciamento social, não usar máscaras, não fazer uso, aliás, defendendo o uso daqueles medicamentos que até hoje não tem eficácia nenhuma comprovada. Ontem ele nem sequer tocou, por exemplo, no uso desses medicamentos. Ainda assim, Luziano, a fala foi mal recebida, como já era previsível. Houve muitos panelaços em várias cidades no país, no momento em que o presidente Bolsonaro fazia o seu pronunciamento, numa clara indicação de que ele está diante de um problema mesmo, que ele precisa não apenas ficar no discurso, mas partir para a prática. Eu acho que o que a população pode mudar agora o tom em relação à avaliação do presidente Bolsonaro, nesse caso da condução da pandemia, Luziano, são as ações dele. O discurso não condiz ainda com a prática, ainda está apartado da realidade. E é isso que eu acho que ele tem que agora se esforçar, de fazer com que o seu discurso se alinhe com a prática dele no dia a dia. E isso ainda não conseguiu. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar sobre o castigo que a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, quer impor a você, consumidor, a você, consumidora de energia elétrica, com mais aumento de tarifas. Estamos de volta aqui no Bate-Papo Político para falar sobre assuntos que mexem com o bolso dos consumidores. Sem dó nem piedade. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, propõe aumento de até 21% nos valores das bandeiras tarifárias. Custo da energia pode ficar ainda mais amargo para os consumidores. As informações com Sátiro Salles. Em meio à mais dolorosa travessia da saúde dos brasileiros e um cenário econômico devastado pelo fechamento de milhões de postos de trabalho e a falência de centenas de estabelecimentos industriais e comerciais, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, surpreendeu seus consumidores nesta terça-feira ao propor novos valores para o sistema de bandeiras tarifárias. Pela proposta, as taxas cobradas quando a agência acionar a bandeira vermelha irão aumentar. No patamar 1, a taxa adicional pode subir de R$ 4,169 a cada 100 kWh consumidos para R$ 4,599, um aumento de 10%. No patamar 2, o mais caro do sistema, o reajuste pode chegar a 21%. O mecanismo representa se haverá ou não cobrança adicional nas contas de luz dos consumidores, a depender das condições de fornecimento de energia elétrica do país. Os reajustes ainda vão passar por uma consulta pública. O argumento para essa majoração, apresentado pelo relator do processo, diretor Sandoval Feitosa, é que as elevações nestas faixas eram esperadas porque os custos da operação refletem indexadores econômicos, como a inflação, destacando ainda que também pesaram os valores dos contratos das usinas termoelétricas, que são acionadas quando há restrições na geração de energia mais barata. A proposta passará ainda por consulta pública, a ser realizada a partir desta quarta-feira até o dia 7 de maio, e poderá ser modificada. Após essa fase,
a diretoria votará uma proposta final para os valores das bandeiras tarifárias para 2021. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Ouvi essa reportagem, jornalista Beto Almeida, com o sentimento da incredulidade. O país em meio à pandemia que deixa até o momento 300 mil óbitos, dor e sofrimento para milhões de pessoas, uma economia aos frangalhos, empresas quebrando, trabalhadores perdendo empregos, queda brusca na renda de quem ainda se mantém no emprego, e a ANEEL, jornalista Beto Almeida, fala em reajuste nos valores das tarifas de bandeiras da energia elétrica em até 21%. Em resumo, jornalista Beto Almeida, estou completamente incrédulo. Tá faltando bom senso, sem dúvida, Luzenor. Olha só, isso tem um impacto forte, essa cobrança dessas taxas adicionais em meio à pandemia, isso tem um impacto forte mais ainda na inflação, no preço dos alimentos, no custo de vida, em absolutamente tudo, na produção nacional. Esses valores, é bom que se diga, esses novos valores que estão sendo propostos aí pela Enel vão ser discutidos, tem um prazo ainda para ser feita uma consulta pública entre 24 de março e 7 de maio, mas eu entendo mais como um balão de ensaio que vai ganhar áreas de realidade se não houver reação do setor produtivo, se não houver reação, Luzenor, da população, se não houver reação da classe produtora, inclusive rural desse país. E aí sim, nós vamos arcar com mais essa conta, com mais esse peso. No ano passado, no auge da pandemia, no mês de maio, Luzenor, a ANEEL suspendeu, por exemplo, a cobrança dessas taxas adicionais em meio exatamente à pandemia. Você sabe quem cobriu esses custos? Foi aquela chamada conta Covid, que o governo tinha e criou exatamente como um alívio financeiro para as distribuidoras de energia no país. Por que o governo não faz exatamente isso agora, Luzenor? Nós estamos continuando no mesmo processo, em meio a uma pandemia, só que num cenário de inflação pior ainda. Então é o momento de ter bom senso, é isso. Eu vou mudar de assunto, mas vou permanecer com o mesmo sentimento de incredulidade. Municípios que adotaram medidas mais rigorosas contra a pandemia começam a colher bons resultados? Beto Almeida, quais são essas cidades que dão exemplo para os demais municípios do Ceará? Então vamos direto, né, Luzinor? Citar quais foram essas cidades que fizeram seus lockdowns, se anteciparam, inclusive, a esse decreto do governador Camilo Santana, logo no comecinho de março, e já foram mais duros nas restrições, no distanciamento social, no fechamento do comércio, daquelas atividades não essenciais. Nós estamos falando aqui de Santa Quitéria, Meruoca, Palhano, Pentecoste e Mombaça. Esses municípios, que foram à frente, como se diz, e agora estão colhendo os resultados, ou seja, estão tendo redução na média móvel dos novos casos de infecção em suas áreas. Então, para você ter ideia, eles estão colhendo o resultado de uma ação que no começo foi bastante criticada, mas que essas novas infecções sendo reduzidas no município mostra que quando há persistência, determinação, orientação, o resultado aparece e já apareceu para essas aí. O lockdown, a gente sabe, não é para ser demorado ao extremo, não é para virar uma eternidade, mas quando for determinado, a população seguindo à risca, os resultados vêm e tá aí. Então, a gente esses 5 municípios, servem como exemplo de que num pouco mais de esforço, até que a gente consiga controlar essa demanda na rede pública de saúde e consigamos ter um pouco mais de vacinas, dá para a gente superar esses desafios. A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira mensagens assinadas pelo governador Camilo Santana que beneficiam famílias pobres e também empresas atingidas pelos efeitos da pandemia. Uma dessas mensagens, aprovadas pelos deputados estaduais, dá aval ao governo do estado para a compra de oxigênio para as unidades municipais de saúde. O governador Camilo Santana, que já havia se antecipado para anunciar ajuda aos municípios, agora tem o aval da Assembleia Legislativa para, de forma mais concreta, solucionar esse problema tão grave nessa fase crítica da pandemia.
O governador Camilo Santana foi ontem às redes sociais dele, Luziano, agradecer, né, e atualizar os internautas, né, o cearense, sobre o trabalho de ontem, né, que os parlamentares, os deputados estaduais fizeram na Assembleia Legislativa, quando ele sancionou, foi aprovado e ele sancionou, né, 4 leis com ações de enfrentamento à Covid-19, todas elas aprovadas pela Assembleia Legislativa. A primeira foi essa que autoriza o Estado a adquirir e distribuir botijões de gás para as famílias de baixa renda, 250 mil botijões de gás. A outra lei foi que autoriza o governo a adquirir, Luzenor, e fazer a doação de oxigênio aos municípios para que eles tenham a sua rede hospitalar garantida nessa questão do abastecimento de oxigênio. E a principal dificuldade dos municípios hoje é exatamente essa, é adquirir o oxigênio medicinal, porque eles faziam isso e muitos vêm fazendo ainda nessas empresas de menor porte e que tem uma capacidade logística muito limitada. E o que o governo fez? O governo, ele acertou que vai comprar isso de empresas de grande porte, de maior porte, como é o caso da White Martins, e a partir daí vai firmar um convênio com a Prece e vai fazer, então, essa distribuição para os municípios, exatamente para evitar problemas que o Ceará hoje está em estágio, vamos dizer assim, vermelho, com o risco de faltar oxigênio para o atendimento desses pacientes de Covid. Mas também foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa, Luzenor, a lei que autoriza o Estado a realizar o pagamento das contas de energia dos cearenses que consomem, né, até 100 kW por mês, e também que autoriza o Estado a pagar os débitos das contas de energia para os representantes do setor de alimentação fora do lar, ou seja, os bares e restaurantes. Todas notícias boas, notícias válidas. No entanto, Luzenor, tem um fato que eu acho que chamou a atenção, foi aquele noticiário de que a Controladoria Geral da União está investigando, por exemplo, Luzenor, a questão de que tem uma lista aí de nomes de pessoas, de políticos, inclusive mais de 100 deles, que simplesmente, Luzenor, se vacinaram sem que devessem estar nessa lista. Essa investigação está sendo apurada porque, inclusive, tem nomes com CPFs até de pessoas que já morreram e que se beneficiaram, de algum modo, se beneficiaram recebendo as vacinas antes dos demais. E quem são esses 100 políticos, Luzenor? Quem são esses homens públicos? Diz que tem vereador, tem até deputado. A CGU não divulga os nomes, porque estão em fase ainda de investigação. Do mesmo modo, aqui no Estado, né, o Ministério Público Estadual também está investigando, mas é bom que a gente acompanhe isso e que essas informações, depois de apuradas, venham a público, porque é um verdadeiro absurdo que pessoas tenham passado por cima da lei sem qualquer responsabilidade com a coletividade, Luzenor, e tenham se beneficiado de casos como esse. E para finalizar, jornalista Beto Almeida, o Congresso Nacional vota nesta quinta-feira o orçamento da União de 2021, mais de 600 milhões de reais garantidos para o Ceará? Olha, Luziano, eu acho que existe uma grande possibilidade dessa votação do orçamento em plenário ser adiada, viu? Primeiro que existe ainda algumas divergências. O certo é que nós temos aí já um volume de mais de 22 bilhões de reais em emendas dos parlamentares, né, para o orçamento de 2021, mais de 600 milhões aqui para o estado do Ceará, como você já citou. E aí tem um detalhe, tem ainda muitas reclamações, o IBGE está com a boca no trombone, como se diz, reclamando que tiraram dinheiro que compromete a realização do censo, dinheiro que está indo para o Ministério do Desenvolvimento Regional. E ainda tem essa reunião de hoje também, né, das duas casas legislativas com o presidente Bolsonaro para decidir a criação de um comitê de combate à Covid. Então são tantos cenários, tantas coisas para serem ainda discutidas e tantos recursos ainda para serem trabalhados diante do cenário que é sempre curto, o lençol é sempre curto. Então a possibilidade é que isso seja aprovada do relatório final, né, na comissão mista do orçamento, mas que a votação em plenário só deva
ocorrer, ou há essa possibilidade de que isso só ocorra de fato na semana que vem. Seja como for, é um orçamento aí, Luzenor, que tem um crescimento bastante considerável, como você já disse, de recursos que estão em poder dos parlamentares e que vão, uma vez aprovados, eles serão liberados, esses recursos serão liberados diretamente para o caixa dos estados e municípios, sem passagem por qualquer outro órgão federal ou sem aquele olhar mais, digamos assim, mais fiscalizador do TCU e até mesmo de bancos oficiais, como é o caso da Caixa Econômica. Mas eu creio que essa votação vai ser adiada. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A você, Beto Almeida, a você, ouvinte internauta, um bom dia, uma boa quarta-feira. Daqui a pouco tem outras informações com Marcos Furlan. Uma boa quarta-feira para você, Luzenor, uma boa quarta-feira para os nossos ouvintes internautas. Nós estaremos de volta amanhã, quinta-feira, se Deus quiser. Feriado estadual, viu, Luzenor, da Carta Magra, mas nós estaremos aqui.